Que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. A lição de hoje é a lição que tem por título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. O texto áureo fala-nos o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64 e o versículo 4. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe está em Esther, o capítulo 4, dos versículos 5 a 17, e também o capítulo 5, dos versículos 1 a 3, e depois o versículo 7 e 8. O versículo chave está é o versículo 14 desse texto, que diz: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, para este chegaste a esse reino? Este é o versículo chave da leitura bíblica em classe. Nós encontramos nesta lição uma palavra que, esta palavra, nós vamos nortear toda a lição com esta palavra. É a palavra atitude. Atitude é a palavra central para poder contarmos esta lição. É importante dizer também que devemos ter cuidado para a gente não entrar na lição seguinte, porque esta lição aqui só vai tratar do papel de Esther e de Mordecai em relação às suas atitudes para que o livramento chegasse. O livramento mesmo é na lição de número 11. Nós não vamos tratar do livramento em si, tá? Mas sim das atitudes que tanto Amã quanto Esther tiveram diante de uma tragédia que estava por acontecer, diante de uma situação catastrófica, diante de uma terrível tragédia que estava para acontecer, e agora as atitudes tanto de Esther como Mordecai foram fundamentais para esse grande livramento, ok? Então, nós vamos estudar essa lição nesse prisma aí, e é importante saber que o livramento em si, só na lição número 11, ok? O perigoso plano e o temor de Esther. Bem, gente, quando Amã, que era o vice-comandante do Império da Pérsia, o imperador da Pérsia era Assuero, ou Xerxes, né? Então, mais conhecido no livro de Esther como Assuero. Então, Assuero, ele era o rei, o imperador, o governador, sobre 127 províncias ou estados, né, ou países, podemos assim dizer. E então, lá estava o imperador Assuero, e o vice dele era Amã. E esse Amã, como nós já falamos em lições anteriores, ele teve um caso pessoal contra Mordecai, parente de Esther. E ele programou para matar Mordecai. Só que matar Mordecai seria pouco para Amã. Amã queria exterminar Mordecai e toda a sua família, sua descendência, sua nação. Ele chega e fala: ó, o pessoal aí no seu reino
dividido. Pessoal que não convém. Umas leis diferentes, estranhas, nossas. E além de exterminar esse povo, também vamos até angariar fundos aqui, colocar verba aí no caixa do rei, da nação. E o rei confiava em Amã, falou, não, faz do jeito que você bem parecer. E Amã faz um decreto em nome do rei, pega o anel, o carimbo do rei, e agora a escritura, o decreto, agora o edital para exterminar todos os judeus estava impresso, tá? E diante disso, diante dessa questão histórica, nós temos aqui o primeiro subponto 1 da lição: lamento, choro e compadecimento. Lamento, choro e compadecimento. Mordecai, ele agora não escondeu a sua fé, não escondeu a sua crença. Não. Quando o edito estava pronto, que ele sabia que ele e toda a sua família, inclusive a rainha Esther, seria exterminada, quando ele soube disso, quando Mordecai soube disso, Mordecai se humilhou diante de Deus. Foi a primeira atitude dele. Ele pegou, agora começou a se humilhar como pessoa, individualmente, diante de Deus. E ele fez isso de que forma? Orando, vestindo-se de pano de saco, e ele não faltou o trabalho. Outra atitude, ele não faltou o trabalho dele para poder ficar jejuando e orando em casa. Tá? Ele foi para o trabalho. Mas a rainha Esther, alguém chegou para a rainha Esther e falou, rainha, o seu parente que fica ali na porta, né, que é o recepcionista, o cartão postal da cidade, do palácio, está lá na porta, mas ele está vestido de pano de saco e cinza. Aí a rainha, sabendo disso, meu Deus, não pode, né? Enviou roupas para ele. Ele teve a segunda atitude. Ele agora rejeitou. Ele rejeitou as roupas que a rainha tinha mandado para ele, tá? Ele rejeitou. E ele agora encara o obstáculo. Qual é o obstáculo? Era o edito, era o decreto, tá? E aqui está aqui, o segundo ponto da lição, um obstáculo real. Quando Mordecai soube que a escritura estava assinada, tal, ele pôs de pano de saco e ele pôs-se a lamentar, chorar e clamar. Ele também pediu que toda a nação começasse a jejuar e a clamar também. Então a primeira atitude dele, ele mesmo, sozinho, começou a consagrar a vida dele, a jejuar e a humilhar. Detalhe, não faltou o trabalho. Outra atitude. Terceira atitude, convocou o povo para poder jejuar com ele e orar. Então o jejum, ele não é só secreto não, tá? O jejum, ele pode ser tanto secreto, quando eu estou jejuando para propósito pessoal, mas quando envolve a comunidade, eu posso convocar a comunidade para jejuar, um jejum proclamado, como houve no caso de 2 Crônicas, né, no capítulo 17, o rei Josafá, como houve no caso aqui de Mordecai, tá? Convocou o povo para jejuar. Quarta atitude dele mandou comunicar a Esther, providenciou uma cópia do edito que determinava onde estava a sentença que todos iam morrer. Providenciou essa cópia, mandou para a rainha, explicou para ela, olha Esther, eu estou aqui, é por causa disso. Ele não negou a sua fé em Deus diante do público externo. As pessoas, ao vê-lo de pano e saco e cinza, humilhado na recepção do palácio, perguntavam,
você tem que entender, né? Que é isso? E ele agora explicava. E agora era uma forma de Deus, o Deus de Israel, ser glorificado. Nós não temos que ficar com medo de exteriorizar a nossa fé. Ele demonstrou coragem, atitude dele, né? Primeiro, ele sozinho começa a consagrar. Segundo, ele não envergonha da sua fé, tá? Demonstra a sua fé. Terceiro, ele convoca o povo para jejuar e orar com ele também. Quarto, ele pega o edito e informa Esther. Quinta atitude dele, pede a Esther para jejuar com ele também. Para jejuar com ele também. Orar e buscar ao Senhor junto com ele. E ambos precisavam vencer o obstáculo. Que obstáculo era? O decreto que pedia, né, ou que sentenciava, determinava a morte dele. Então, que o terceiro subtópico é autoritarismo e morte. Assuero, o rei Assuero, ele não conhecia, né, o rei Assuero, ele não conhecia, ele não sabia de que Esther estava incluído naquele edito. O rei Assuero não sabia. E então, olha só, que o comentarista coloca para a gente aqui que eu julguei super interessante. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais, ser assassinado por um dos oficiais do palácio. No ano 465 a.C., aproximadamente, 2 oficiais do rei intentaram contra a vida do rei. Isso foi escrito nas crônicas, né? No diário oficial do rei. Aí, uma noite lá, o rei perde o sono. E agora eles mandam trazer esses livros e o rei começa a ler. E ver que essa atitude foi uma atitude de Mordecai. Então, decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes, nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi. A mansidão nos livra de muitos infortúnios e, quando atacados, Deus é a nossa defesa. 8 anos depois dos episódios narrados aqui no livro de Esther, 2 guardas, né, haviam tramado a morte de Assuero. Mas, como eu disse, Mordecai foi a pessoa usada pelo Senhor para poder trazer ali o livramento ao rei, né? Trazer livramento ao rei. Ok. Entramos aqui no segundo ponto da nossa lição nessa sequência. Bom, estamos falando sobre atitudes, tanto de Esther quanto de Mordecai. Até agora, falamos das 4 principais atitudes de Mordecai. Mordecai, primeiro, ele consagrou-se. Eu sou jejuar, orava, tive pano de saco. Primeira atitude dele, buscar a Deus pessoalmente. Segunda atitude, levar o povo de Deus, que com ele, né, estava, a nação dele, a buscar o Senhor, e a jejuar, e a orar, e a se humilhar. Segunda atitude de líder. Né? Terceira atitude, informar a rainha Esther do edito. Quarta atitude, ele não se envergonha
da sua fé, veste-se publicamente, e quando Esther oferece a roupa a ele, ele se nega de pegar a roupa, porque ele queria continuar se humilhando diante do Deus do céu. Agora, vamos para as atitudes de Esther, no segundo ponto. Mardoqueu convenceu Esther. Agora, vamos ver as atitudes de Esther. Confiando na providência divina. Confiando na providência divina. Muito bem. Esther apresentou, ou melhor dizendo, para que Esther pudesse se apresentar diante do rei, ela deveria ser chamada. Mas ela ainda não havia sido chamada. O que é Esther? Primeira atitude de Esther. Quando Esther recebe o edito, a primeira atitude de Esther foi tentar ajudar o seu parente. Segunda atitude de Esther ao saber, que ela não sabia o que estava acontecendo, ao saber do edito, a primeira coisa que Esther faz, ela convoca as moças, as amigas, ela agora, ali no palácio, para jejuar e orar por ela, com ela também. Aqui nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é primeiro Deus, depois o homem. E ela fala assim, olha, eu tenho que falar com o rei. Já tem 30 dias que o rei não me chama. Se eu for entrar lá, sem a anuência do rei, o rei tem que estender o céu e eu vou morrer. Então, antes de falar com o rei, porque se o rei não estender o céu, na lei dos persas, as pessoas não poderiam entrar na presença do rei sem serem chamadas. Se alguém entrasse, para que a pessoa não fosse morta, o rei tinha que estender o cedro. Se o rei não estendesse, os guardas tinham ordem para matar a pessoa. A Esther, antes dela falar com o rei, a primeira atitude dela é falar com Deus. Então, primeiro Deus, depois o homem. E eles começam a falar com Deus. Não só Esther, mas agora Mordecai, mas agora toda a nação judaica, né? Todos os hebreus começam a orar e a clamar ao Senhor. Aí então manifesta confiança em Deus. Confiança em Deus não é tentá-lo. Confiança em Deus não é tentar o Senhor. O que é isso? Confiar em Deus é submeter a Ele, mas também fazer o que é prudente. Fazer o que é prudente. Vou dar um exemplo aqui de alguém que tenta a Deus. Olha, eu já até vi em alguns programas pessoas pegando em cobras venenosas e falando assim, olha como está escrito, e se pegarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí citando a Bíblia, e fica brincando com a cobra venenosa. Isso é tentar a Deus. Quando a Bíblia diz que se alguma coisa mortífera nos picar ou nos derem beber, que nada nos fará dano algum, pegarão em serpentes e não fará dano algum. Quando a Bíblia diz isso, está dizendo que se caso você está fazendo uma limpeza numa casa, você não vê a serpente acaba te picando sem querer, aí Deus te guarda. Agora você mexer com a cobra, deixar a cobra te picar, ou bebe um copo de veneno para querer demonstrar que Deus protege, isso é tentar a Deus. Então, confiar em Deus é uma coisa, tentar Deus é outra. Tá? Terceiro ponto da nossa lição está assim: o plano. Esther entra e apresenta, entra à presença do rei e propõe um banquete. Prudência, preparação e ação. Estamos falando das atitudes de Esther. Nós já falamos que a primeira atitude foi ela mandar as vestes para o seu parente. A segunda atitude foi agora convocar as moças para orar e jejuar junto com ela, né? Vamos aqui para a quarta atitude de Esther.
Durante 3 dias, Esther jejuou, tá? Durante 3 dias Esther jejuou para se apresentar na presença do rei. Ela não poderia se apresentar de qualquer maneira. Ela correu o risco de vida, mas ela foi. Estendendo o cedro. Quando Esther se apresenta diante do rei, se o rei não estende, ela poderia ser morta. Mas ela demonstra ali coragem, que ela enfrenta a morte. Ela enfrenta a espada. Ela quebra protocolo, atitude de coragem. Mas antes dela ser corajosa, ela não foi tola. Ela jejuou, ela orou, ela consagrou. Ela se apresentou primeiro a Deus. E ela foi confiante no Senhor. E ao ser confiante no Senhor, ela entra na presença do rei. Sabe o que o rei fala? O rei fala: até metade do reino se te dará. Então nós entramos aqui em sintonia com Deus. Quando alguém está em sintonia com Deus, a pessoa age com cautela. E Esther agora, é aqui que entra o plano, né? Olha só, Esther chega e Esther não conta logo o problema. Esther fala, se apresenta: o que você quer, rainha? Ela falou assim: eu quero convidar Vossa Excelência, o senhor, o rei, para um banquete. O senhor e Amã. Que ela queria que Amã estivesse lá. Olha a coragem dela, olha a atitude dela. Olha o caráter de Esther. Ela poderia falar com o rei sem ser na frente de Amã. Mas eu quero o senhor e quero Amã lá presente também. Então eu queria pedir ao senhor, convidar o senhor para esse banquete. E o rei imediatamente assume o compromisso e disse: prepara a festa que eu e Amã estaremos no banquete. Só isso, Esther, que você quer? Ela só. Aí ele fala: você poderia pedir metade do meu reino que eu te daria. Então fica tudo combinado. Fica ali tudo combinado para o dia do banquete. O dia do banquete vai ser a próxima lição. Agora veja, o que nós aprendemos aqui nessa lição? Aprendemos quanto à atitude. Atitude de Mordecai diante de que a vida dele, da sua esposa, seus filhos, a nação, a própria rainha Esther, eles agora, primeira atitude deles, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Primeira atitude, buscar o Senhor, jejum, oração, clamor, grito. A palavra de Deus diz que havia um clamor. O povo de Deus clamava dia e noite por aquela situação. Houve uma mobilização, atitude, mobilização. Não houve desunião, não falava vou jejuar, não. Até os animais. Todo mundo começou a jejuar. Atitude espiritual, atitude de fé, atitude de confiança. Não foi uma coisa intelectual apenas, foram para prática, obra, jejum, oração. Outra atitude de Mordecai, avisou a quem de direito, que era a rainha, fez uma cópia do edito, para não ter dúvida, mandou. A Esther recebe, convoca as moças, entra no propósito. Note, jejum e oração não é só para pobre, não é só para pequeno. A rainha começou a jejuar. Jejum e oração é atitude para quem acredita em Deus, para quem sabe que o livramento vem de Deus. Todo mundo enfrenta situação adversa, mas quem ora e jejua recebe vitória. Então, são essas atitudes. Coragem, atitude de Esther, coragem. Outra atitude de Esther, cautela, sabedoria, prudência, atitudes para levar a uma vitória. Então, nessa lição, o plano de livramento, em resumo, poderemos dizer, plano de livramento inclui atitudes de oração, jejum, consagração, busca, humilhação, entrega ao Senhor, Deus Todo-Poderoso.
Porque quando jejuamos, clamamos, nos entregamos, nos prostramos de pó e cinza, no pó e na cinza, move o céu, move a mão de Deus, e Deus entra com a providência. Deus vai entrar com a providência na sua causa, Deus vai entrar com providência na sua vida, mas é preciso se humilhar, é preciso ir para o pó, para a cinza, jejuar, clamar, buscar o Senhor com atitudes certas. Não pode faltar trabalho, não pode negar a fé. Não, humilhação, prudência, preparação, ação diante de Deus com atitudes espirituais. E que Deus abençoe, fale mais e melhor em nossos corações. Na próxima aula, vamos estudar o dia do banquete. O que aconteceu no dia do banquete? Até lá, se Deus quiser.